Vamos nos colocar nas mãos do Senhor para vencermos mais esta tarde, tá? Ainda, primeiro momento comigo, depois vamos para a vivência, tá? Sobre a palavra. João, no capítulo 14, versículos 23, tá? João 14, 23. Que citação bonita para nós. Né? Que citação bonita para nós. De Jesus, quem já achou? João 14, 22, 23. Aliás, 23 e 24. Vamos lá? De Jesus. Se, olhe, duas letrinhas definindo a autenticidade de nossa fé. Se alguém me ama, qual é o sinal? Guardará a minha palavra. Um Cristo tão vivo, um Cristo, palavra encarnada, palavra que se auto-revela, palavra crucificada, palavra ressuscitada, espera-se acolhida. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Consequência, o meu Pai o amará. Olha só, acharam? E a ele viremos quem? O Pai junto com o Filho, e onde está o Pai e o Filho também está o Espírito. E a ele viremos e nele estabeleceremos o quê? Morada. A Shekinah, a habitação, a tenda. Você não cantaram agora? Deus armou sua tenda entre nós, porque o Verbo se fez carne. Então, é o amor que nos leva a aderir a Jesus, tá? Se alguém me ama. O Pai e o Filho moram em nós. Quem mora na casa? Diga lá, quem que mora na casa? A família. A família. O que tem a família em comum? A vida. O sangue. Os vínculos. A pertença. A história, não é não? Eu sou de sobrenome da Silva. A minha mãe é Gabriel, meu pai é Gadelha. Aí muitos me chamam, ei Gadelinho, oi, tudo bem? Gadelinho, filho de Zé Gadelha. Já é padre, filho de Zé Gadelha. Olha, meu pai. O Gabrielzinho, Raimundinho, né? Neném, olha só. Esse velho neném que faltava. Mas os que têm vínculo, família, tá? Aqui formamos o que? Uma família. A igreja é uma, a comunidade é uma, os grupos se tornam. Quem gera a família? A palavra. Olha que maravilha. Se alguém me ama, eu fico impressionado com a liberdade de Jesus. Também ele diz, quem não me ama, olha o que ele diz, um Cristo tão livre, tão vivo, ele não se impõe, ele se propõe, ele se oferta. Quem não me ama, não guardará minhas palavras. E minha palavra não é minha, olha a liberdade de Jesus, mas do Pai que me enviou. Vamos colocar na cabeça isso? Olha como temos uma grande missão. Primeiro, de nos deixar amar pelo Senhor. E em resposta ao amor do Senhor, nós vamos guardar a sua palavra, tá? 2 versículos que mexem com todos nós. Mexe também com a qualidade de nossa fé, do nosso testemunho, do nosso compromisso.
E ele vai mais adiante. Estas coisas vos disse estando entre nós. Mas o Paráclitos, quem é? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos recordará tudo. Então, o Filho já mora em nós, o Pai já mora em nós pela palavra, e agora é a vez do Espírito Santo recordar. O Espírito é a memória viva de Jesus no nosso coração, tá bom? Também vamos olhar aqui uma briguinha que teve, né, de Jesus com os judeus, que não queriam de jeito nenhum admitir que ele é o Filho Santo de Deus, nosso Pai. Aquela rejeição, né, que Jesus teve que enfrentar diante dos judeus que não o acolheram, tá? João no capítulo 8. João no capítulo 8, tá? Versículos 31 a 32. Se, mais uma vez, duas letrinhas, tá? Se permanecerdes na minha palavra, agora aqui é diferente, já? A permanência na minha palavra. Sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Quer dizer, o que é para João a verdade? A verdade é o envio do Filho ao mundo. E isto para João é a verdade, tá? Aletheia, olha a expressão grega. Aletheia quer dizer, o envio do Filho ao mundo é que nos dá a verdadeira liberdade, tá bom? E nós, amando a palavra de Jesus, nós teremos vida para sempre, tá? Esse é o sentido. Quem guarda a minha palavra, viverá eternamente. E atenção, esta palavra está perto de nós ou está longe? Longe ou perto? Quem sabe tocar? A palavra está perto. Aonde ela está? Onde está a palavra? Está dentro. Lembra de manhã? Nós somos palavra. Então, Romanos, né, no capítulo 10, 8, tá? 10, 8. A palavra está perto de ti, ao teu alcance, na tua boca e no teu coração. Deuteronômio 30, 14, mais uma vez, né? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. E é a palavra que está em nós para se cumprir, como nós cantamos aqui. Ela desce do céu, lembra? Profeta Isaías, desce como a chuva. Ela não volta sem cumprir a sua missão, tá? Ela tem que ser cumprida por nós, em nós, tá bom? Então, feito isso, vamos pegar agora o nosso gráfico, né, o nosso texto aqui, tá? Que é bom ter o texto em mãos. Você vai agora dar uma bela marcadinha, tá? Fé, tá? Então, toda a estrutura da celebração da palavra, né? O que fundamenta a palavra é o que? Um diálogo. De que? O diálogo salvífico. Coloque o diálogo amoroso. Diálogo amoroso, né? O pai dialoga com os seus filhos. Lembra de manhã? O pai dialoga, diálogo de amor. É diálogo de libertação. E se nós quisermos, diálogo de vida nova. Tá? Vida nova. Como nós sabemos que Deus faz assim conosco? Por causa da fé. Tá? A fé.
Sem fé ninguém agrada a Deus, ninguém se salva, tá? É diálogo da fé. Por isso, tomemos agora a carta aos Hebreus 10. Hebreu 10. É o chiadinho 10, tá? De fato, é de perseverança que tem necessidade para cumprir a vontade de Deus. 10:36, tá? 10:36. Olha o versículo 38. O justo viverá pela fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. Vamos lá? O justo vive da fé. O justo vive da fé. Nós estamos vivendo da fé. Vivendo pela fé. Celebramos pela fé. Por isso essa palavrinha é fundamental. Aqui, Hebreus capítulo 11, bem o versículo 1. Hebreus 11:1. Você coloca aqui do lado, está no seu texto. Tem fé. Coloque lá, Hebreus 9:38. E agora o capítulo 11. Uma maravilha, tá? O que diz 11:1? A fé é o fundamento da esperança, vírgula. É? Como é que eu vou ficar certo do que eu não vejo? Então, a fé, Jerusalém, é a garantia dos bens dos bens que se esperam. A prova das realidades que não se veem. Foi a ela que valeu aos antigos pelo belo testemunho. Quer dizer, toda a revelação de Deus é feita na fé. Acolhida na fé. Versículo 3. É pela fé que compreendemos. Olha só. É pelo dom da fé que compreendemos que os mundos foram feitos e organizados por uma palavra de Deus. Olha só. É pela fé, sim, 11:13, pela fé que nós compreendemos. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas, mas foi feita por Deus. E nós cremos pela fé. E se formos ler o capítulo 11, quantas vezes volta a expressão, foi pela fé. É um capítulo extraordinário, tá? Pela fé, foi pela fé. Você pode depois ler em casa, dever de casa, né? Conferir quantas vezes volta a expressão foi pela fé, tá? Pela fé. Então, a fé nos faz compreender a realidade que nós não vemos. Fundamenta a realidade que nós não vemos, mas aceitamos porque elas vêm do próprio Senhor, ok? Então aqui, a liturgia da palavra, ela é diálogo de Deus com o seu povo. Portanto, Deus, aquilo que Deus é Pai, aquilo que Deus faz é aquilo que Ele diz, ou então o que Deus é, o que Deus diz e o que Deus faz. É uma ação só. Deus é Pai, Ele se diz como Pai, fala como um Pai, e as coisas acontecem com o poder de sua palavra, tá? Nunca se separam. O Deus que é, o Deus que diz, fala, e o Deus que faz. Uma coisa só. O Filho que é Deus, fala como Deus e age como Deus. O que é, o que faz e o que diz, tá? É tanto que Jesus, Ele faz e ensina. Ele não ensina sem fazer. O que Jesus faz e ensina, tá? Então Deus fala e age. Na diversidade de tempos, na diversidade de modos. Lembra de manhã, o nosso gráfico? Quantos séculos?
e quantos modos, tá? Deus agiu porque falou, ou falou e foi agindo, tá bom? Diversidade de tempo, diversidade de modos. Então, falou aos pais no Antigo Testamento. Lembra de manhã, a carta de São Paulo? Falou aos pais. Falou pelos profetas. Falou-nos no Filho. Do Pentecostes até hoje, Deus fala através desses textos bíblicos e pela boca dos pastores. Continua falando. O que é que muda? Somente os tempos. Os tempos mudam, mas o modo de Deus falar agora do Pentecostes para hoje é pela proclamação dos textos sagrados, tá? Diversidade de tempos e de modos. O que é que mudam? Os sujeitos históricos. Ele falou com Abraão, falou por meio de Moisés também, falou pelos outros patriarcas, falou pelos profetas. Ok. Novo Testamento falou-nos através do Filho. E agora, do Pentecostes até hoje, continua falando na igreja. E fala através dos nossos pastores, tá bom? Os sujeitos históricos mudam, o Senhor não. Tá? Cadê o nosso pai Abraão? Está no céu. Cadê Moisés? Está no céu. Os 12 apóstolos? No céu. Tá? Os nossos mártires? No céu. Muda só os sujeitos históricos. A palavra é a mesma. O amor de pai é o mesmo. A Páscoa do Filho é a mesma. A força do Espírito Santo é a mesma. Tá bom? E aqui, quando Deus fala e age, né, o que é que o povo tem para fazer? O povo responde. Portanto, o povo fala com a palavra de Deus. É interessante isso. Deus já coloca em nós a resposta a ser dada a partir da palavra. Ou seja, falamos com Deus com a palavra de Deus. Isso é interessante, tá? Uma perguntinha. Quem de nós aqui vai colocar na sua cabeça, de uma vez por todas, ou de em 3 dias, todo o modo com que Deus falou na antiga aliança, todo o modo com que Deus falou no Filho, todo o modo com que Deus fala do Espírito Santo até hoje? Quem de nós vai fazer isso? É doido? Ninguém. Tá? Quer dizer, precisamos dia por dia permanecer na palavra. A cachola não aguenta. E Deus não estupa ninguém. Desculpa a palavra feia, não é? Nem arrebenta. Mas Deus vai fazendo progredir. Tá? Até o que falou Jesus. Desde quando o Filho existe? Desde toda eternidade. E entre nós, diz São Mateus, vou abrir a boca para falar coisas que estão em Deus desde toda a eternidade. O Filho pode fazer porque conhece o Pai. Quem de nós vai colocar toda a beleza daquilo que falou Jesus na cabecinha de uma vez por todas? Ninguém. Tá? Ninguém. Porque não somos monstros. Nós vamos a cada dia acolhendo cada vez mais esta palavra, tá bom? E o povo responde. Aqui, onde está a ação de Deus? Unida a palavras e fatos. Deus está presente na história, tá? História, viu? É por isso que ao proclamar o Evangelho, naquele tempo, quando vocês forem à Terra Santa, quando for celebrar na Terra Santa, lá não começa a proclamação do Evangelho naquele tempo. Está lá os textos portugueses direitinho, o lecionário, não começa a proclamação lá naquele tempo. Como é que começa? Aqui Jesus fez. Aqui Jesus disse. E eu fiquei atento, logo no primeira vez que eu fui, tá? Disse, meu Deus, eu estou pisando o chão de Jesus. Com os olhos da fé, eu estou tocando o que o Filho amado fez e disse, tá? Aí alguém do nosso grupo de peregrinação disse, padre,
eu senti uma paz tão grande na minha saúde. Por quê, Figueiredo? Porque você viu a mudança? Eu disse, mudança. Da onde já havia estado. Mudança? Sim. Lá no Brasil, na paróquia José, quando o senhor, o diácono, né, naquele tempo, né, e aqui na peregrinação, né, nas nossas missas, o Senhor esteja convosco, aqui Jesus Cristo, papapá, parapá. Eu disse, por que, Figueiredo, isso? Ele disse, porque nós estamos na casa de Jesus. Nós, exatamente, nós estamos na terra de Jesus, na casa de Jesus, onde aqui o Senhor realizou. Unido, palavra, o que mais? Fatos e Deus não age separadamente, tá bom? Pode colocar aqui, unidade entre palavras, fatos e histórias, tá? Sempre assim. Por isso os fatos da antiga aliança são fatos em que estão unidos palavra, acontecimentos, para dar profundidade à história, tá bom? Todos os fatos são assim. Todos os textos da antiga aliança, tá? Por iniciativa de Deus. E o que é que o povo de Deus fazia? Já em oração, porque essa é a realidade, tá? A relação, tá? Acolhe na vida a ação de Deus. Sempre foi assim, tá? Aqui. A autorrevelação, portanto, Deus vai se autorrevelando. A palavra é junta, tá bom? Autorrevelação. Ao se revelar, Deus se autocomunica, né? E isto é iniciativa amorosa do Senhor, que quis se comunicar, quis se revelar, né? Rasgou o véu do silêncio, né? E se comunica. De que iniciativa? De que iniciativa? Toda de Deus. Como Deus é Pai, Deus é amor, a iniciativa é toda amorosa, de se revelar aos seus filhos, tá? O que é que da parte do povo acontece? Um princípio de acolhimento, um princípio de adesão. Vai ser sempre assim. Nas grandes assembleias da antiga aliança, são proclamadas maravilhas divinas e o povo diz, amém. Vamos fazer tudo o que o Senhor nos falou, tá? O povo acolhe. Exato. Deus vai falando através da sua lei, educando o seu povo pela sua lei, né? Lembra? A lei do Senhor é o quê? Perfeita. Sabedoria dos humildes. Alegria do nosso coração. Conforto para a alma. Mais poderosa, mais doce do que o mel que sai dos favos. Que beleza. Olha, chega a boca enche de água, né? Falar em mel. Meu mel. Então, para mostrar que não é ideia, mas é uma relação que dá sentido, dá gosto, dá paladar, entendeu? E esta lei, agora essa palavra está na boca dos profetas, viu de manhã, não foi? Os amigos de Deus, eu coloco aqui ao lado, amigos de Deus, todos os profetas são amigos de Deus, tá? Domingo passado, lá o nosso Amós estava no campo, né? Era vaqueiro, cuidando lá das suas vaquinhas, fazendo o seu queijo, feliz da vida. Lá vai se colocar numa enrascada. Deus lhe chama para ser profeta. E lá em Betel, sai daqui, vidente, daqui não tem lugar para você. Mas eu não sou profeta. Mas Deus mandou e eu vou falar, tá bom? E o Gerê? Tadinho da pena do Jeremias, tá? Gerê, maldito dia em que eu nasci. Por que minha mãe não me abortou? Sim, maldita a hora em que disseram nasceu um homem, tá? Eu estava lá tranquilo. Deus me chamou, não sei falar que sou uma criança, eu disse, besta, bora, vai, estou contigo, né? E lá vai o Jeremias enrolado, tá? No fogo de tudo, tá? No apuros, olha a enrascada que eu me meti. O que Deus faz, os profetas também, meu irmão, caminharam na fé ou caminharam na visão de tudo? Não, na fé, afrontaram, tá?
E ele disse: pronto, não quero mais nem saber de profecia, não quero mais falar em teu nome, eu vou voltar para o meu trabalho, acabar, colocar ponto final, né? Vender o santo, acabar com a irmandade, tomar o troco de cachaça, né? Hoje coloco ponto final em tudo, não quero mais nem saber de ti. Conseguiu? Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesse, te conhecia e te consagrava. Para quê? Para ser meu entre as nações. Irás onde eu te envio e o que te mando proclamar. Tenho que? Tenho que gritar. Tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar. Cabra frouxo, está escrito assim, pelo amor de Deus, tá? Cabra mole, eu estou contigo, eu coloquei a minha palavra na tua boca, tá? E quando pensava em falar, um fogo no coração. Por acaso foi o profeta que se deu a vocação a si mesmo? Não. Recebeu de quem? De Deus. Foi ele que lhe deu a palavra? Ele, não, foi Deus que colocou. Então o que é que faz o profeta? O que torna uma pessoa profeta? A palavra de Deus. Tá? Hã? E bora, cabra, arruma outras coisas, bora. E vai mesmo, tá bom? E aqui? A igreja responde com um salmo a esta palavra, tá bom? É uma resposta orante, quer dizer, nós respondemos a Deus com a palavra de maravilha, tá? Deus já colocou até em nós a palavra de resposta à altura, porque não temos a palavra a não ser a dele, tá? A leitura apostólica, quer dizer, o que o Espírito fez com os apóstolos. A palavra crescia, se difundia a palavra, não cresce o apóstolo, nem cresce Pedro, nem Paulo, quem cresce é a palavra, ela se difundia. Ou seja, a ação de Deus com o Espírito faz com que os povos acolham a palavra, tá bom? E aqui esta palavra é orante. Jesus Cristo é a máxima expressão da palavra, portanto, é encarnada definitiva. Quando Cristo fala, a igreja responde com o quê? Olha aqui, o que é que está aqui quando Cristo fala? Com creio. Creio, tá? A igreja confessa que ela crê depois que ouve aquilo que Deus diz para nós de maneira definitiva no seu Filho. Creio, confessa a fé. Tá? E a igreja, e Deus, nosso Pai, por seu Filho no Espírito, continua a falar a nós pela homilia, tá? Veja que existia antes do concílio a homilia? Vocês percebem? Não havia o quê? Não havia homilia e, consequentemente, não havia oração dos fiéis. Era um pouco empobrecido. E aqui, pela homilia, nós nos aproximamos, aliás, nos apropriamos da palavra. Qual é o fim da homilia? Ajudar a encarnar a palavra na existência e celebrá-la na parte eucarística, tá? Está bem aqui, uma bifurcação, tá? Um entroncamento, para dizer assim, é a palavra para ser rezada, por isso as preces, o creio e as preces, tá? E a palavra para apontar para a Eucaristia. Os padres terminavam sempre as homilias fazendo uma oração. Terminavam a homilia levando o povo a rezar, fazendo uma doxologia. Termina porque
o objetivo da homilia é fazer o povo orar. Acolhendo a palavra no Espírito, nós rezamos esta palavra para que se encarne em nós. Tá? O processo cantatório da palavra é sempre dinâmico. Tá? Depois, já alimentados pela palavra, nós vamos progredindo, tá? Alimentados, iluminados pela palavra, porque nós temos o pensamento de Cristo, tá? Esse é fundamental. Olha, um Cristo tão vivo nos impulsiona, fala conosco, tá bom? Nós temos aqui o pensamento de Jesus. Vamos pegar aqui a carta de São Paulo, escrevendo a Timóteo, tá? Na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Vamos lá, 1 Coríntios 2. Vamos lá, diz o apóstolo: como está escrito, o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, e o coração do homem não pôde perceber, tudo o que Deus preparou para os que o amam. Olha como Deus é bom, é Pai que ama. Tanta coisa preparou para nós, lembra? Aqui, 2, versículo 9, agora é o 10. A nós, porém, Deus revelou pelo Espírito, do Pentecostes até Jesus voltar, tudo está revelado e agora vai ser comunicado pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até a profundidade de Deus. Quem, por dentre homens, conhece os homens, né? Senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, 12, recebemos o Espírito do mundo, mas de Deus, a fim de conhecermos os dons da graça. Quer dizer, todas as maravilhas que Deus operou para nós são dons da graça. Deste modo, não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. Ou seja, nós vamos cantar espiritualmente o que Deus coloca no nosso coração, tá? Floresce o Espírito Santo na proclamação da palavra. É o Espírito Santo que dá a nós a inteligência do que Deus falou. Aqui. Versículo 15. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para instruí-lo, aqui é a frase clássica, nós, porém, temos o quê? Vamos lá, o que é que nós temos, gente? O que é que nós temos? O que é que nós temos? O pensamento de Cristo. Portanto, nós temos o verbo. Nós temos o logos. Se nós temos o logos, nós temos a ratio. Nós temos a razão. Nós temos o pensamento de Jesus. Jogadores e jogadoras, tá bom? Vamos morrer sufocados com a fumacinha. Cadê o bombeiro? Foram falar em fogo? Não pode tocar fogo em ninguém. Tá. O vento vai levar. Mas vamos lá, vamos. Ninguém aqui tem dispneia, graças a Deus, para não morrer sufocado. Cadê o nosso enfermeiro? O enfermeiro lá para dar socorro aqui para quem morrer. O enfermeiro não deixa morrer alguém de dispneia, se por acaso. Aqui. Nós temos o que? O pensamento de Cristo. Nós temos noção do que estamos afirmando? Vamos lá?
Vamos colocar, olha, a mãozinha aqui. Nós temos noção do que nós estamos afirmando? Nós, de fato, é de lá, a fumaça, tá? Vem de lá. Nós temos noção do que estamos afirmando, gente? Olha, a palavra de Deus mora em nós. Já está na nossa boca. Já está no nosso coração. Palavra. Tá? Ela faz em nós a sua morada. Para dar o que para nós? O pensamento de, quer dizer, em cima do nosso gogó está a cabecinha de quem? De Cristo. Nós pensamos como Cristo. Por isso, o verbo, o logos, é a nossa lógica. E quem diz isso não é o Padre Gabriel. É o Bento XVI, na Verbo Domini. Logo, quem é realista? Realista é quem tem todas as coisas alicerçadas em quem? Na palavra. O Papa diz, vamos mudar o conceito de realismo. Realista é quem sabe ver todas as coisas fundamentadas na palavra. Quem tem o evangelho aí? Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus capítulo 7. 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, 24, e põe em prática, será comparado a um homem sensato, que tem o quê? Juízo, que tem a lógica, que tem o pensamento, que tem a mentalidade. A bolota não é vazia. O miolo não é vazio. Não virou gororoba. O calor não dissolveu. Tá? Construiu sua casa sobre a rocha. Caiu o quê? A chuva. Vieram. Sopraram. Deram contra. Ela só não caiu, escapou fedendo por um triz. Paulo diz isso, não diz? Lembra? Paulo diz isso, né? Eu nunca me vi escapar fedendo. E nem cheiroso. O povo não diz isso, lembra? Paulo escapou fedendo por um triz. Pela misericórdia de quase foi. Só não caiu porque estava alicerçada a rocha. Essa imagem de palavra como rocha, é bonita ou não? É linda. Porque não temos outro fundamento a não ser o que Deus colocou. Qual é o fundamento? É Cristo, a palavra. E o que nós fazemos na mesa da palavra? Estamos nos alicerçando. Nos edificando. Aqui. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem o quê? Quem não tem juízo é desajuizado. Eu não acredito que está aqui. Sem juízo. Quem não tem juízo é um desmiolado. Não está escrito? Olha! Diga para a comunidade o que ela descobriu. É desabilotado. É desabolatado. Vocês compreenderam? Nós temos noção do que estamos dizendo, tá? São que insensatos. Aqui sem o quê?
Juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu o quê? Vieram sopraram vieram as perseguir, vieram as difamar, e deram contra a casa. Ela não desmoronou, ela desmoronou e grande foi o quê? Por isso, a igreja se edifica na mesa da palavra. Tá? Então, esta palavra acolhida, que nos alimenta, que nos edifica, tá? Gera o quê? O testemunho de santidade. Olha o testemunho, tá? Santidade. Olha a testemunho da missão. Aqui, missão. Jogador, seu lugar é aqui, tá? Agora. Olha o testemunho da missão, tá? O testemunho belo da missão. Veja o compromisso, tá? E Deus continua sempre dialogando. Agora o diálogo chegou à plenitude, porque Deus fala no Filho, e fala no Filho através do Espírito. Até cada um de nós tem o quê? O pensamento de Cristo. A mentalidade de Cristo, né? O juízo de Cristo, a lógica de Cristo, os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, para corresponder por uma vida santa, pelo testemunho de vida santa, tá? Isto é necessário para nós, viu? Você pode ir um pouquinho, jovem? Tá? Okay, tá? Mas eu quero lá um gráfico que eu tenho ainda aqui. Suba só um pouquinho aqui, tá? Suba um pouquinho aí, tá? Ok. Então, vamos ler juntos? Nas leituras explanadas pela homilia, o que acontece? Revela. E o próprio Cristo, pela sua palavra, reza. Quer dizer que a própria palavra nos dá o fundamento da fé, o fundamento do mistério que nós estamos celebrando. Quer dizer, não pode haver celebração sem proclamação da palavra, do que Deus é, do que Deus diz e do que Deus faz. Do que Cristo é, do que Cristo faz, do que o Cristo diz. Do que o Espírito é, do que o Espírito inspira, recorda e do que o Espírito diz. Está claro? Ok. Vê se consegue um pouquinho mais lá, tá? Então, okay, volte um pouquinho lá. A estrutura fundamental da palavra é sempre o quê? Diálogo de Deus com o seu povo. Deus fala e a igreja é a relação de leitura e salmo. Relação de homilia e creio. Relação de palavra e preces, tá? Cristo fala, olha aqui, o Evangelho é a pessoa, o Evangelho é a pessoa, é a boca de Cristo. Agostinho diz, o Evangelho é a boca de Cristo. Ele está sentado à direita do Pai e fala aqui. Então, Cristo fala na sua igreja. E a igreja acolhe o quê? A sua palavra. Responde com o quê? As preces. Cristo e o Espírito dão luzes e força para realizar o quê? A palavra. É um crescimento, geração. Tá? Geração. Até cada um de nós ter o quê? Vamos lá? O pensamento de Cristo. Para edificar a missão na rocha da palavra. Edificar o casamento. Há quantos anos estão casados, vocês dois? Casados? Opa, coisa boa. Quantos filhos? Maravilha, tá? Alicerçado na palavra, na rocha da palavra. Eu estou com 38 anos de padre, tá?
65 de vida. Agora já está para a funerária para encaminhar as coisas, porque a partir dos 50 não tem jeito, tá? Ela é cessado na palavra. A igreja está viva porque o Pai está vivo, o Filho está vivo, o Espírito está vivo, a palavra está viva. E ela se edifica ali. Daqui ela parte para a missão, porque o fim é alimentar os que vão para o mundo cheio da palavra. Se a palavra é luz, sai como da Assembleia. Iluminados. Se a palavra é força, sai da Assembleia fortalecido. A palavra é sábia, sai de lá o quê? Sábios. A palavra é prudência, sai o quê? É até de madrugada, tá? É isso que vai acontecer pela palavra, tá bom? Se um pouquinho mais, ainda tem alguma coisinha, deixa eu ver aí. Pronto. A proclamação do Evangelho constitui o quê? O ponto alto da liturgia da. Por isso, todo o destaque que nós damos na procissão que vem do Evangelho até o altar na entrada, as velas, o incenso, tá? A procissão até o ambão, tá? A incensação. Vocês perceberam? Quando é incensado o Evangelho, significa dizer que a palavra toda, ela é como incenso, com seu perfume lançado sobre toda a Assembleia. Tá? Guardem isso, vai se propagando, tá? Vai se propagando, tá? Propaganda. Quando você estiver lá, na Assembleia, que tiver incenso, na solenidade, domingo, você diz, olha aqui esse perfume, tá? E quem somos nós? O bom perfume de Cristo, tá? Lembra o cristão? Que é ungido, que é marcado. Portanto, o cristão é selado pelo crisma. É um bom perfume de Cristo, tá? Então, a verdade da palavra proclamada não está atrás dela, mas diante dela. Palavra, Espírito e vida. Isso aqui merece atenção, tá? Da nossa parte. A verdade da Escritura que foi proclamada não está atrás dela, mas está na frente. Tá? Vamos ver com mais calma direitinho. Só para a gente ter a visãozinha, tá? Deste mistério que estava em Deus desde toda a eternidade. E foi comunicado o Verbo, foi comunicado o Espírito, tá? Eu coloquei por debaixo destas nuvens para mostrar que nenhum de nós esgota esses mistérios, tá bom? Passe a folha, jovem. Aqui. A liturgia é mistério de Cristo, portanto, no princípio, a primeira entrega é Deus que se esvazia, que se transborda na criação, tá? Olha aqui, da criação. Depois, esse amor de Deus, a sua potência se manifesta no tempo da promessa, que agora é a segunda entrega. A entrega, tá? A ação divina, vê? Aí começa essa kênose do esvaziamento, transbordamento, na promessa a Abraão, lembra? Depois Deus educa o povo pela lei, também pelos profetas. Deus vai falando, vai orientando essa história por sua palavra. Aqui. A liturgia do mistério de Cristo, plenitude do tempo. Agora é a vez do Verbo, que se manifesta entre nós, tá? E aqui nós temos esses mistérios da encarnação. Para celebrar o nascimento de Jesus, nós temos quantas semanas, gente? Advento, quantas semanas são? Veja a profundidade que exige este mistério, tá? Advento. Tá? Para celebrarmos o mistério pascal, né? Na grande vigília, nós temos o quê? Quaresma, 40 dias. Para vivermos das alegrias com o ressuscitado, nós temos mais o quê? 50 dias, o tempo da Páscoa. Nós não colocamos de uma vez por toda, nem na cachola, nem no coração.
esses mistérios. Percebe? Liturgia e mistério de Cristo, nos últimos tempos, lá no Pentecostes, a terceira tradição. Agora é hora do Espírito. Portanto, a igreja, a esposa, corpo de Cristo, é manifestada ao mundo para prosseguir. E Jesus enviou, como o Pai enviou o Filho cheio do Espírito, assim o Filho no Espírito envia os apóstolos. Lembra? Na tarde da Páscoa, quando Jesus apareceu com os 10 reunidos ali, porque o nosso Judas tinha se enforcado, o Tomé tinha tirado o time, estava fora do grupo, ele apareceu, deu a paz, disse, como o Pai me, também eu vos, porque para João, todo o mistério da Páscoa, inclusive o Pentecostes, acontece entre a cruz e a ressurreição. Portanto, para João, na cruz já é Pentecostes. Ele morreu entregando o Espírito. Ressuscita soprando o Espírito. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E os apóstolos foram enviados por Jesus. A igreja é enviada por Jesus. Tá? Até a consumação do tempo. Até o retorno do Senhor. Onde Deus será tudo em todo. Acontece o quê? A nossa transfiguração, a nossa deificação chamada, a nossa divinização, porque é o tempo de missão. É o tempo de missão. E aqui, para nós aqui, bem de perto da dimensão litúrgica mesmo, tá? Que é fundamental, viu? A palavra de Deus proposta continuamente aonde? Na liturgia, continuamente, tá? Vai ser oferecida. É sempre eficaz. Lembra, meu jovem aqui, o senhor jovem doutor em linguística, que tu lembraste de Hebreus capítulo 4. Ela é viva e é dabar, logo. É viva e eficaz pelo, bem aqui tem uma letrinha, tá? Pelo poder do Espírito Santo, esta palavra viva e eficaz manifesta o quê? O amor ativo do Pai, sempre eficaz entre nós. Como é que está aqui no começo dessa nossa folha? Diálogo o quê? Salvífico, tá? Iniciativa amorosa. E isso que nós encontramos diariamente na Sagrada Liturgia. Tá? A igreja anuncia o mesmo Cristo quando proclama na celebração litúrgica o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Dentro da sementinha de jaca já estava o quê? A jaqueira. Portanto, o Antigo Testamento já era todo em preparação do Novo Testamento. Tá? Quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, para quem Mateus escreveu o seu Evangelho? Para judeus que conheciam o Antigo Testamento. Lá volta, para se cumprir o que disse o profeta, como estava escrito. São Mateus. Pode pegar o Evangelho de Mateus, vamos ficar admirados quantas vezes volta. Tá? Essa expressão, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ok? Pelos profetas. Tá? Então, Jesus ressuscitado, o Cristo no seu mistério de Páscoa, né? Palavra encarnada, vamos lá? Palavra encarnada, palavra que se auto-revela, palavra que revela o Pai, palavra missionária, palavra que faz milagres, né? Palavra da compaixão, como vimos de manhã, palavra que se disse até o fim, a palavra da cruz, palavra silenciada, sepultada, barbaramente sepultada, palavra glorificada, palavra exaltada, é ao mesmo tempo centro, guardem,
e plenitude da Escritura e também da própria celebração. Não são dois centros. É um centro só. O mesmo centro da Escritura é o centro da liturgia. Está claro? Faz sentido? Caiu a ficha? O mesmo Jesus, né, que é proclamado aqui, nós encontramos como graça aqui. O verbo se fez, e carne que se faz Eucaristia. São duas carnes, são dois verbos, são dois Cristos. A relação, vamos ver amanhã, tá? A questão de Eucaristia. Muito bem. A igreja bebê. A igreja bebe de sua fonte salvadora. Bebe a sua vida aonde? E bebe aonde? Eu gosto muito do velho Agostinho. Eu gosto muito de Santo Agostinho, tá? Não sou agostiniano, mas eu gosto de um santo que vem da bagaceira. Como eu gosto de santo que vem da bagaceira, né? Mostrar que o bichinho, né, não era flor que sim, mas quando encontrou com Jesus, aí foi bonito. Isto é maravilhoso. Olha, gostei de ver. Ficou um santo que top. O santo top, tá? Vou dizer para você, ó, Santo Agostinho, você sabia que isso é top? Porque ele topou a parada, é por isso que ele é top, topou a parada de se converter. Então aqui, gente, quem de nós aqui tínhamos pensado que não está aqui, tá? Mas se nós tivéssemos aqui um cálice e colocasse em cima da mesa, bebemos o Cristo no cálice das Escrituras e no cálice eucarístico. Não é minha palavra, tem que ser honesto, tá? É do velho Agostinho. Pois num e noutro, quer dizer, em ambos os cálices, tu bebes o único Senhor. Perguntemos-nos, quem de nós aqui já tinha pensado que Bíblia é cálice? Não tinha pensado, né? Vamos pensar. Forma. Vamos beber na fonte da salvação. Agora já tem um passo a mais, tá? O que é a Escritura? Cálice. O que está dentro do cálice? A vida de Cristo. O que está na Escritura? A vida de Cristo. Por isso temos que venerar profundamente a Escritura. Porque por ela, tá, o Senhor continua falando a nós. Tá bom assim, gente? Esse ponto é fundamental. Tá? Porque se existe coisa que nós não podemos viver é sem comer e sem beber. Imagina. Se nós não comemos, se não bebemos, nós o quê? Morremos. A igreja que não se nutre da palavra de Cristo, da carne do verbo, e não bebe o sangue do verbo, não bebe o projeto do verbo, né? O sonho do verbo, está o quê? Morta. Tá? Vamos lá um pouquinho mais. Tá bom? Vamos terminar por aqui, tá? Não, tem mais uma coisinha. Ok. Então, mesa da palavra e da Eucaristia. Aqui já estamos fazendo um ganchinho para amanhã, tá? Que bonito, tá? Aqui. A igreja, por desejo de Cristo, seu fundador, porque Cristo é fundamento, que é a pedra fundamental. É a rocha, tá? Então, por desejo de Jesus, nunca, olha que coisa bonita, nunca, mesmo com aquelas dificuldades do século, dos séculos passados, tá? Com a liturgia, o povo sem participação em plena,
tudo centrado na mão do presbítero pelo clericalismo, tá? Mas nunca deixou de se reunir para celebrar o mistério pascal, nunca. Tá? Reunindo-se, por isso a questão da assembleia, e de manhã nós vimos, foi os ritos iniciais, lembra? Que bonito, a assembleia, para, primeiro, ler a escritura que se refere a quem? A ele. E Jesus mesmo, no caminho de Emaús, faz questão de abrir a inteligência dos apóstolos para que eles descessem à profundidade daquela vontade divina, da condescendência divina, tá? De levar adiante o projeto de libertação e salvação. Que paciência, não foi? Porque 11 quilômetros, eu falei de manhã, não são 11 metros, tá? Pacientemente, ele vai explicando, tá? Tudo que ele se refere. Depois, reunidos para celebrar o memorial do sacrifício com o banquete da Páscoa. A igreja, portanto, na mesa da palavra, a igreja instrui-se mais, ou seja, ela passa a ter o pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo, a mentalidade de Cristo, tá? O que estava na cabecinha de Jesus. Como era que ele pensava de transmitir o Pai? Como foi que ele transmitiu, né, a palavra aos apóstolos? Diz, Paulo VI diz, no Evangelho Anunciante, uma pregação viva e infaticável, que as pessoas ao ouvir ficavam o quê? Admiradas. Onde ele arranjou tamanha, ele falava como quem tem o quê? Nunca ninguém falou como este homem. Até o Herodes, quando ela falou que se cheirasse, queria ver o quê? Jesus, né? Admirados. Porque a palavra dele ia direto aonde? Ao coração das pessoas. E ao ouvi-lo, aqui está o espelho. Olha o teu retrato. Para quem é? Mas ele me conhece. Tá? Isso é para mim. É de mim. Tá? E as pessoas ficavam aqui admiradas com o seu ensinamento. Cristo é a luz verdadeira vindo ao mundo. Iluminar todo homem. Esta luz continua vencendo as nossas trevas. Nós conhecemos a luz de quem? De Cristo. Que futuro Ele nos dá junto de Deus? Que esperança nos dá? Então, ontem, de manhã, quem não conhece o Evangelho, não conhece? Lembra? Retomando já, Jerônimo? Então, é nessa relação. Quem coloca de uma vez por todas, estou insistindo nisso, tá? Desde o começo, foi? De uma vez por todas na cabeça esse mistério. Precisamos voltar constantemente, tá? Então, lá se instrui. Na mesa da palavra, santifica-se plenamente. É uma palavra para a santificação. Aqui, na palavra, anuncia-se a aliança divina, lembra? A palavra da aliança, palavra profética, tá? As ações divinas. Vamos anunciar o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus diz. Na mesa da Eucaristia, renova-se esta santa aliança. Porque agora não é mais com Noé, não é mais com o nosso Moisés, mas é nova e eterna, se renova. Veja a ligação? Aqui, na mesa da Eucaristia, da palavra, recorda-se a história da salvação. Veja o gráfico de manhã. Pega o gráfico de vocês. Pega o gráfico, tá? Na palavra, recorda-se esta bela história da salvação. Na mesa da Eucaristia, a história da salvação se expressa em o quê? Em sinais sacramentais, ou seja, como graça. Como graça. Como graça. A tal ponto que São Leomagno vai dizer: eu te encontro nos teus sinais.
Maravilha. Toda a patrística vai aqui. Nos teus sinais. Tu estás nos teus sinais. Especialmente não é eu? Tu estás aqui nos teus sinais, tá bom? Ou seja, mesa da palavra e da Eucaristia, o Concílio nos diz, um só ato de culto. Portanto, um só ato celebrativo. Vivemos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, tá? E isso aqui para nós tem coisas bonitas. Pega o nosso livrinho aqui. O livrinho que todos vocês compraram por 60, não. R$30 com desconto. Número 55. Tá? Não, é número 55, a página 28. Tá? 28. Tá? Isso, aqui, tá? A parte principal da liturgia da palavra, a liturgia do verbo. De manhã eu assisti isso, não foi? A liturgia do verbo encarnado, do verbo crucificado, do verbo ressuscitado, do verbo glorificado. Então, é constituída pelas leituras das Escrituras e pelos cantos que ocorrem entre elas. Veja o Salmo, a aclamação do aleluia, desenvolvida pela homilia, a profissão de fé, orações fiéis. Nas leituras explanadas, Deus fala ao seu povo, marque lá, Deus fala, quer dizer, nunca deixou de falar. Deus fala, tá? Acharam? Deus fala. Deus fala ao seu povo, bem baixo. Ao falar, o que acontece? Revela o mistério da redenção e da salvação. Quer dizer, tudo por causa da fala. Portanto, falar é agir. Pronto. Texto segundo. Oferece o alimento espiritual. Aonde? Na palavra e na Eucaristia. E o próprio Cristo, por sua... Como é que está aí, maiúsculo? Por sua palavra... se acha vivo, vivificer. Queimou. Alô, não foi? Vivo, presente no meio dos. Por isso a expressão, ele está no nosso meio. Você está convosco, ele está no meio de nós. Tá? Pelo silêncio e pelos cantos, o que acontece? O povo se apropria dessa palavra, e a ela dela e pela profissão de fé. Quem é que faz o povo acolher a palavra? Quem move? O Espírito. Lembra? Virá sobre vós o Espírito Santo. Tá? Alimentados por essa palavra, o que é que faz? Reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja. As preces brotam de onde? Da palavra. Rezar para viver a palavra. Imagina, casamento. O que é que pede a igreja para os noivos? Para que sejam fiéis, se amem, cuidem dos filhos, se santifiquem, até que a morte os separe. Está lá. A ordenação nossa de padres, tá? Aqui o nosso bem-aventurado que está ali, o diáconozinho que está na forma ocular, tá? Tem prece para nós na ordenação? Tem a ladainha. A ladainha. Está lá, a ladainha. Tá? Para consagrar este eleito. Santificar este eleito. Está aí. O que é isso? A igreja já está rezando com a palavra de Deus. Tá. Vocês imaginam que vem um folheto feito na Patagônia, né? Rezar uma coisa que não tem nada a ver, me dando uma dor na alma. Aqui, ó. Aqui, 57. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis o quê? Da palavra de Deus, e abrem-se
Coloque lá tesouro. Tesouros. O que é um tesouro? É uma coisa preciosa. Sincerma. A senhora provocou. A senhora deu o comando. Toda provocatio tem uma reação. A provocação tem uma bela reação. Tá bom? Aqui, olha. Então, tesouro. Por isso convinha observar a disposição das leituras pela qual se manifesta, guardem aqui, guardem a unidade dos dois testamentos e da história da salvação. A unidade, porque é um plano só, tá? É uma ação salvífica só. Aí coloca aqui, diversidade de tempos e de modos, tá? Se Deus quisesse que nós tivéssemos nascido no tempo de Moisés, nós temos tudo para o Egito, Ave Maria. Era, para sair do Egito, para passar o Mar Vermelho, né? Passar fome no deserto, lembra? Aquele atropelo todo. Mas Deus nos quis aqui em Bragança, no final do século XX, início do século XXI. Exato. É. E pouquíssimo de nós vai estar aqui para ver o início do século XXII nós estamos em que? 2020, 24. Então, para estar no 2100, 2200, quem vai de nós estar lá? Tudo de osso branco. Sim, estou dizendo. E Deus vai continuar falando ao seu povo, tá? Aqui. Olha bonita. Não é permitido trocar o quê? Constituído pela palavra, por outros textos, por causa do tesouro da fala. Como vamos compreender, meu Deus? Não pode trocar, tá bom? Aqui, na celebração, aqui, por tradição, o ofício de presidir as leituras não é função presidencial, mas o quê? Ministerial. As leituras, pois, proclamadas pelo leitor, o evangelho, porém, ser anunciado pelo diácono, na ausência dele, pelo padre. Na falta de diácono ou de sacerdote, o próprio celebrante, que o presidente proclama o evangelho. Igualmente, na falta de leitor idôneo, o sacerdote celebrante preferirá também. Mas aqui seria chato. Não, vamos formar esse povo, tá? Depois de cada leitura, quem leu profere a aclamação e o povo reunido, por sua resposta, presta honra à palavra de Deus, acolhendo na fé com ânimo, que bonito, tá? Nosso reconhecimento. A proclamação do Evangelho constitui o ponto mais alto da celebração, por isso caprichamos, não é? Com o quê? As velas, depois o incenso, tá? A bênção solene, porque é dada ao diácono, e etc. Para manifestar que agora, mais do que as leituras, de um especial, tanto por parte do ministro, delegado, para anunciá-la, preparação, tá? Reconhece o que e professa que o Cristo, marquem lá, está presente, tá bom? A página 23, a página 30, e lhes fala, e que ouvem de pé a leitura ou ainda pelos sinais de veneração prestadas ao evangeliário, tá? Nós não somos a religião do livro, mas nós somos a religião da palavra feita carne, palavra concreta. O livro é o quê? Um sinal. O livro remete para aquele que fala, tá bom? Então a nossa fé e memória foram colocados por escritos e nós veneramos porque temos ali uma proclamação bonita que nos é dada pelo Senhor, tá? Vem a questão do salmo responsorial, né, que não pode ser substituído por nada, né? A maneira como deve ser cantada, etc, tá? Depois do salmo vem a proclamação, né, sobretudo com o aleluia, exceto no tempo da quaresma, tá?
e também, né, o tempo do advento, tá? E etc, tá bom? Vem as orações universal. Olha aqui, no número 70, como é que a igreja nos apresenta, tá? Rezar pela cidade da igreja. Isso aqui não é olha, né? Pelos poderes públicos e pela salvação de todo o, pelos que nos governam, pelos que sofrem qualquer, e pela comunidade, quer dizer, não fica fora ninguém, não é? Pela igreja presente aqui no mundo, tá? Por aqueles que têm a função de criar juízo, não se corromper tanto, para não causar desgraça para o povo, porque se corrompe, meu querido, como todos nós, para a cochichina, tá? Porque é terrível, tá? Os governantes têm seríssimas responsabilidades sobre todos nós, tá? Quando chegou a pandemia, o Papa falou, rezemos porque a eles compete o peso de gerenciar toda a pandemia, tá? Inclusive dando as orientações técnicas da OMS, tá? Dando as orientações, porque é função do Estado cuidar de todos nós que somos cidadãos, não é privilégio, é dever deles cuidar de nós, tá? Então rezar por aqueles que nos governam, tá bom? E assim por diante, não fica ninguém fora, tá?